Salvador, século XIX. Enquanto o Brasil insistia em ser o último país a abolir a escravidão, uma estação de ferro nascia no coração da Bahia, para carregar nas suas viagens o peso de uma contradição. Era ao mesmo tempo símbolo do progresso e fruto da exploração. Era uma terra abençoada, onde tudo que se plantava brotava em abundância. Ouro, açúcar, cacau. Uma terra de leite e mel, mas também de correntes e lágrimas. No século XIX, o Brasil e a Bahia ainda respiravam sob o peso de um sistema cruel, o escravagismo. Enquanto o mundo começava a virar a página da história, por aqui o lucro ainda escrevia com sofrimento humano. Ainda imperava o sistema escravagista lucrativo, que diminuía a dignidade humana. O Ocidente já não tolerava institucionalmente mais esse sistema mantido pelos senhores de engenhos, os chamados proprietários de escravizados. Sob a pressão da Inglaterra, que vê no trabalhador assalariado um novo motor de lucro, o Brasil foi forçado a buscar novos caminhos. Foi nesse interim, entre o fim desse período escravagista e o início da exploração da terra, que os senhores de engenho e os proprietários de terra já avisavam uma nova forma de diversificar seus lucros. O Brasil crescia, porém não conseguia escoar suas grandes produções agrícolas, que deveriam chegar aos portos para serem exportados. A grande produção agrícola se concentrava e se concentra no seu interior, porém tinham esse empecilho com grandes terras e grandes produções. Porém, o meio de transportar isso tudo ainda era primitivo, utilizando a tração animal para os deslocamentos. Foi nesse cenário que nasceu a ideia da ferrovia, não apenas como transporte, mas como promessa de progresso. E no coração de Salvador ergueu-se um símbolo desse novo tempo, a Estação da Calçada. Hoje vamos descobrir a história por trás de um dos maiores marcos do desenvolvimento baiano. Bem-vindo à saga da Estação da Calçada. Você está no canal História Completa. Já chega deixando o like, se não é inscrito, se inscreve e compartilhe. Tudo começou com o Irineu Evangelista de Souza. Depois de uma viagem às terras inglesas, o empresário brasileiro Irineu Evangelista, chamado de Visconde de Mauá e mais conhecido como Barão de Mauá, um industrial, comerciante, fazendeiro e banqueiro brasileiro, buscando diversificar seus negócios, fez uma viagem à Inglaterra. Nessa viagem, o Barão de Mauá conheceu fábricas, fundições de ferro e o mundo dos empreendimentos capitalistas, convencendo-o de que o Brasil deveria trilhar da industrialização e acabar com a escravização. A Inglaterra fora o cerne da Revolução Industrial e o Brasil ainda era um país de produção rural. Quando regressou ao Brasil, depois de um período de vivência na Inglaterra por razões comerciais, o Barão de Mauá acreditava que pelo desenvolvimento econômico através da industrialização e da implementação de novos modais de transporte, o que já era realidade na Europa, poderia contribuir para o crescimento da sociedade brasileira através do surgimento de indústria de base, ferrovias e tudo que já se estava em adesão na Europa. O empresário abolicionista tinha que lidar com a sociedade agrária, com grandes latifundiários que dependiam dos animais para o transporte terrestre e ainda aderente à escravatura. Foi em 1854 que o Barão de Mauá deu início ao seu projeto que marcou seu legado, a primeira ferrovia brasileira com 14 quilômetros no estado do Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 1855, Mauá seguiu a mesma lógica, sendo um dos sócios da companhia inglesa que implementou a ferrovia ligando o Rio São Francisco até o Recife, capital de Pernambuco, com o objetivo de escoar a produção de açúcar. Embora a sede do governo geral tenha sido transferida para o Rio de Janeiro, devido à chegada de Dom João, o rei de Portugal, Salvador tinha sua importância econômica e logística devido à zona portuária. Como o Vale do São Francisco estava em expansão comercial, se deu a necessidade de criar outra linha férrea ligando até o porto de Salvador. Em meados de 1800, a província da Bahia tinha 4 estradas que interligavam Salvador às áreas produtoras. A primeira que saía da capital em direção a Iambupe, Itapicuru, Jeremoabo, e outra que passando pela feira ia até Juazeiro,
uma terceira que acabava ali na Vila Xique-Xique e por fim a quarta de São Félix ao termo de Santa Isabel, dali ao Rio de Contas, Caetité e Urubu. Foi dessa necessidade que foi criada uma junta denominada Junta da Lavoura, uma associação formada por poderosos senhores de engenhos, produtores de açúcar, mel, fumo e algodão, além de latifundiários e fazendeiros, que deu o pontapé inicial para a implementação da primeira ferrovia na Bahia e a terceira do Brasil. Foi assim que em 26 de junho de 1852 encaminharam a presidência provincial a João Maurício de Vanderlei, o Barão de Cotegipe, um requerimento solicitando autorização para implementar e explorar uma linha ferroviária de Salvador ao Vale de São Francisco, hoje conhecido como a cidade de Juazeiro, com o intuito de fazer o transporte de mercadorias e passageiros no intervalo de 17 horas, substituindo a tração animal com menor capacidade de carga e demandava mais tempo para fazer o trajeto. O então Barão de Cotegipe agraciou a Junta da Lavoura com a concessão, mas a Junta da Lavoura não levantou capital suficiente para o empreendimento. Tal fato foi o motivo da transferência da concessão para Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto, em 19 de dezembro de 1853. Por se tratar de um empreendimento de conhecimento técnicos e dispendioso valores, Joaquim Francisco Alves foi convencido por político da necessidade de transferir a concessão para investidores estrangeiros, mais precisamente os ingleses. O projeto foi apresentado em Londres, Inglaterra. Os investidores ingleses, depois de analisar o projeto, aceitaram criar a linha férrea na Bahia, que recebeu o nome de Bahia e São Francisco Railway Company, do qual Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto vendeu os direitos da concessão em 9 de junho de 1855. Em Londres, os ingleses ficaram interessados no projeto, principalmente pelos incentivos fiscais e os juros baixos a 2% do governo geral. Como ficaram as concessões desde a sua criação? De 1860 a 1900, a Bahia e São Francisco comandou. De 1900 a 1911, a ferrovia baiana foi arrendada a Argolo e Companhia. De 1911 a 1934, a ferrovia foi arrendada à Companhia Francesa. De 1934 a 1957, passou para a Aviação Férrea Federal Leste Brasileiro, VFFLB. De 1957 a 1984, foi para a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, a RFFSA. De 1984 a 2005, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU. De 2005 a 2013, Companhia de Transporte de Salvador, CTS. De 2013 em diante, passou para o controle estadual. Em 1855, o governo geral aprovou a venda dos direitos de concessão da Junta da Lavoura para os investidores ingleses, incorporado pela companhia que iria implementar e explorar o equipamento. A implementação da primeira seção da ferrovia na Bahia foi marcada por muito mais do que progresso e desenvolvimento. Antes que os trens cruzassem os vales e montanhas do recôncavo baiano, houve suor, dor e vidas esquecidas pelo tempo. O trabalho era árduo e em sua maioria dependia da força braçal. Em um país ainda marcado pela escravatura, onde as tecnologias eram escassas e os recursos limitados, construir uma linha férrea era tarefa quase sobre-humana. Como consequência das condições precárias nos canteiros de obras, foram registrados inúmeros acidentes e mortes, desmoronamentos, explosões em depósitos de materiais inflamáveis localizados em área urbana, e outras tragédias ceifaram vidas de muitos. O progresso avançava, mas a que custo? Os trabalhadores vinham de diferentes origens. Havia imigrantes, especialmente ingleses e italianos, que traziam conhecimento técnico e buscavam oportunidades no Brasil. Haviam também brasileiros livres, escravizados e até pessoas escravizadas em fuga. Mesmo contrariando a legislação vigente, muitos fugitivos do sistema escravocrata encontraram na construção da ferrovia uma forma de se esconder, se manter em movimento e sonhar com a liberdade. No entanto, como ainda eram socialmente invisíveis,
recebiam os trabalhos mais pesados e não recebiam qualquer pagamento. Os trabalhadores livres ganhavam um tostão por dia, enquanto os escravizados fugitivos trabalhavam apenas por comida. Um dos pontos mais críticos dessa empreitada foi a construção do túnel de Periperi e do viaduto de Itapajipe. Essas obras exigiam conhecimento técnico avançado dos engenheiros, mas também colocaram ainda mais pressão sobre os operários, já exausto e subjugado pela dureza da rotina. Foram dias e noites de esforço físico extremo, com pouca segurança e nenhum reconhecimento. Apesar das diferenças entre si, de nacionalidade, status legal, cor ou origem, os trabalhadores da ferrovia encontraram algo em comum: o desejo por dignidade. E foi com esse espírito que surgiram os primeiros movimentos grevistas organizados. Eles exigiam melhores salários, condições mínimas de segurança e respeito por parte dos empreiteiros britânicos que administravam a construção. Esses movimentos não passaram despercebidos. Chamaram a atenção da sociedade baiana e das autoridades políticas, elevando uma nova consciência de classe operária à informação. Aconteceu uma das primeiras greves históricas na Bahia e no Brasil. A ferrovia foi concluída, os trilhos avançaram, mas por baixo deles ficaram enterradas muitas histórias não contadas de luta, resistência e sacrifícios. Histórias que precisam ser lembradas para que o progresso não apague a memória de quem construiu com as próprias mãos. Hoje muita gente olha para o trilho de trem e só vê ferro, pedra e madeira. Mas por trás da primeira linha férrea da Bahia tem uma história pesada, daquelas que o tempo tentou esconder. O canteiro da obra foi instalado em 1858, no atual bairro soteropolitano da Jequitaia, atual calçada, sendo iniciado esse trabalho em 1º de setembro de 1859. A primeira seção foi inaugurada em 28 de junho de 1860, entre a Jequitaia, calçada, a Aratu. Inaugurada em 28 de junho de 1860, a estação da calçada, antes chamada de Jequitaia, virou o marco zero do desenvolvimento baiano. A segunda seção foi inaugurada em 10 de setembro de 1860 entre Aratu e o Rio Joanes. A terceira seção foi inaugurada em 10 de setembro de 1861 entre o Rio Joanes e Feira Velha, atual Dias Dávila. A quarta seção foi inaugurada em 4 de agosto de 1862 entre Feira Velha e Pitanga, região de Mata de São João. A quinta e última seção foi inaugurada em 13 de fevereiro de 1863, ligando Pitanga a Alagoinhas, totalizando 123.340 km. Após construir a linha férrea de Salvador até Alagoinhas, a companhia inglesa não quis mais dar continuidade à construção, pois não via lucro de Alagoinhas até o Vale do São Francisco. O governo geral então decidiu assumir a responsabilidade de concluir o trecho de estimado 500 km entre Alagoinhas a Juazeiro. Após estudo de viabilidade, foi considerado um menor custo de implementação, desconsiderando os padrões ingleses. Foi aportado 16 milhões de conto de réis para construir entre 1876 a 1887. O traçado passava por Alagoinhas, Serrinha, Conceição de Coité, Santa Luz, Queimadas e Itiúba, chegando em Senhor do Bonfim. Alagoinhas passou a ter duas estações, uma sob a gestão dos ingleses, que ia até Salvador, e a outra sob gestão do Império Brasileiro, que seguia para o Senhor do Bonfim. Com a proclamação da República em 1889, retardou o projeto de finalmente chegar a Juazeiro. Mesmo com mudança no regime político inclinado a uma democracia, a ferrovia necessitava de uma resolução. Durante o mandato de Prudente de Moraes, de 1894 a 1898, foi aberta uma licitação para que os interessados em terminar a empreitada de Senhor do Bonfim a Juazeiro. Embora tenham surgido nomes como o engenheiro Jerônimo Teixeira de Alencar Faria e Australiciano, mas diante da dificuldade não conseguiram dar continuidade ao projeto. O que foi possível mais tarde com o engenheiro Miguel José Maria de Teve e Argolo, que já era diretor da ferrovia da época, concluiu a ferrovia em 24 de fevereiro de 1896, sendo o trecho do Senhor do Bonfim até o Juazeiro chamado Estrada de Ferro de São Francisco. Durante o mandato de Campos Sales, de 1898 a 1902, foi vigorada uma legislação que foram exigidos o resgate da Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco, trecho dos ingleses entre Salvador e Alagoinhas,
e o arrendamento dos direitos de concessão aos engenheiros Jerônimo Teixeira de Alencar e Faria e aos Traciliano de Carvalho. Mais tarde, os mesmos direitos de concessionário foram repassados para a Razão, Teve, Argola e Companhia, os mesmos que finalizaram o último trecho entre o Senhor do Bonfim a Juazeiro. Na transição de mandato entre Afonso Pena e Nilo Peçanha em 1909, a Ferrovia Baiana teve um velho novo concessionário, a qual foi a Companhia Aviação Geral da Bahia, formada pelos seus antigos concessionários, os engenheiros Jerônimo Teixeira de Alencar Faria e Traciliano de Carvalho e Miguel José Maria de Teve e Argola. A fusão teve como objetivo integrar a gestão das ferrovias em território baiano, além das estradas de ferro da Bahia ao São Francisco, mas também o ramal de Timbó, Propiá, integração da Bahia e Sergipe, e a estrada de ferro central da Bahia, ligação do Recôncavo Baiano à Chapada Diamantina por meio de decreto. Hermes da Fonseca, em seu mandato de 1910 a 1914, autorizou a transferência dos direitos de concessão da Companhia Aviação Geral da Bahia para uma empresa estrangeira devido à dificuldade financeira das companhias ferroviárias nacionais no início do século XX. A CCFF-EB, empresa formada por capital franco-belga, que além de ter concessão das ferrovias de sua antecessora, teve o direito de exploração de outras linhas importantes para o estado da Bahia, como a estrada de ferro centro-oeste da Bahia, ligando Mapele, atual bairro de Simões Filho, até a divisa de Minas Gerais, a estrada do ferro de Nazaré a Rio Paraguaçu, e a estrada de ferro Bahia a Minas, até Araçauí, em Minas Gerais. A companhia franco-belga, diferente das anteriores, ficou mais tempo em atividade até o ano de 1935. Em 1935, a política café com leite se findou com a ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República através da Revolução de 1930, qual investiu na criação de importantes estatais federais que fomentaram a industrialização por meio da indústria de base, e assim estimular a iniciativa privada a investir na produção de bens duráveis e não duráveis no país. A indústria de base cresceu no surgimento de empresas como a Petrobras, Fábrica Nacional de Motores, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Hidrelétrica de São Francisco e Companhia Siderúrgica Nacional. Com a união estimulando a indústria, o transporte ferroviário assumiu um papel estratégico no transporte de cargas e passageiros. Getúlio passou a resgatar as concessões que estavam com a iniciativa privada e criou a Empresa Pública Federais para fazer a operação regional de ferrovias. Em 1935, a Companhia Franco-Belga teve sua concessão resgatada e transferida para a Estatal Aviação Ferra Federal do Leste Brasileiro, ou VFLB, ou popularmente chamada de Leste, a qual ficou sob a gestão do engenheiro Lauro de Freitas de 1901. A Leste foi responsável por operar a estrada de ferro da Bahia ao São Francisco, estrada de ferro central da Bahia, estrada de ferro central oeste da Bahia, estrada de ferro Petrolina a Teresina e a estrada de ferro Santa Amaro. Embora a Bahia detinha a estrada de ferro de Ilhéus, estrada de ferro de Nazaré e estrada de ferro Bahia e Minas, foram delegadas a outra estatal regional. Até a década de 40, a Leste implantou melhorias no perímetro urbano de Salvador, hoje o subúrbio ferroviário, como a duplicação das linhas férreas entre o trecho, a aquisição de locomotivas a diesel, sendo uma das primeiras companhias a implementar nova matriz energética, e a submissão de ferrovia ao processo de eletrificação, que também chegou ao subúrbio ferroviário. O fornecimento de energia elétrica devido à modernização do equipamento. Em 1952, a Leste inaugurou a Ponte São João, sendo o equipamento mais moderno que o seu antecessor, o viaduto de Itapajipe. O divisor de águas no setor ferroviário nacional se deu durante o mandato de Juscelino Kubitschek, o qual adotou uma política de desenvolvimentista que até hoje no Brasil são evidentes os seus efeitos. O chamado Plano de Metas foi uma série de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da infraestrutura, industrialização de diversos setores da economia, estímulos fiscais na implementação de novas empresas e a viabilização da entrada do capital internacional no país, a fim de fomentar a produção de bens duráveis e não duráveis. Durante seu mandato, Juscelino consegue promover o crescimento e o desenvolvimento da indústria, entretanto provoca problemas estruturais como desigualdades regionais, com a maioria das indústrias no sul e sudeste estimulando a grande migração de pessoas vinda do norte e nordeste
para essas regiões. Aconteceu que, com esse plano, houve o declínio da malha ferroviária nacional, que com muita dificuldade se expandia até a implementação do plano de metas. Com a vinda de montadoras estrangeiras para o Brasil, por meio de estímulos fiscais, começou a fase de rodoviarização, já que era um requisito de montadoras como a Scania, Mercedes-Benz, Volkswagen e Ford. Foram construídos 6.000 km de rodovias durante a gestão JK. O Brasil atualmente é dono da quarta maior malha rodoviária do mundo. Em 1957, Juscelino Kubitschek extinguiu as empresas públicas regionais responsáveis pelas operações das ferrovias, exceto as linhas de São Paulo. Criou uma única empresa pública federal responsável por toda a malha ferroviária de transporte de carga e passageiros, denominada de Rede Ferroviária Federal, RFFSA. 3 anos depois, em 1960, JK transfere a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, no coração do Brasil. O subúrbio ferroviário de Salvador passou a ser atendido pela 7ª Superintendência Regional da RFFSA, sediada na antiga estação ferroviária da Leste, no bairro da Calçada. Devido à rodoviarização, cresceu a oferta e demanda de transporte rodoviário de passageiros, o que estimulou o crescimento de renomadas empresas rodoviárias. Com menor demanda, a RFFSA começou o processo de atrofiamento de linhas ferroviárias. Foi aí que em 1972, a linha Salvador-Alagoinhas passou a atender um trecho menor, até Simões Filho. Com o crescimento populacional de Salvador, em 1980, a RFSA seguia na contramão, atrofiando a linha férrea até o bairro de Pari. No final do regime militar, no mandato de João Figueiredo, marcado pela pressão de movimentos sociais e políticos da redemocratização, a RFSA inicia seu processo de liquidação de seus ativos devido à inviabilidade financeiras e operacionais. Repassou as concessões de suas linhas de carga à iniciativa privada. Quanto ao transporte de passageiros, em algumas capitais, as linhas foram incorporadas à empresa de Engenharia Ferroviária SA, que mais tarde se chamou Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, em 1984. Com falta de investimento no transporte ferroviário nos centros urbanos, o governo federal lançou em 1995 o Programa de Descentralização de Trens Metropolitanos, que seria a transferência das linhas metropolitanas que estavam sob a gestão da CBTU para os estados e municípios. A CBTU continuou a operar os trens metropolitanos em diversas capitais como Recife, Belo Horizonte, João Pessoa, Maceió e Natal. O município de Salvador, sob a gestão do então prefeito Antônio Baçaí, criou a Companhia de Transporte de Salvador, a empresa pública municipal, em 1999, que teve a missão de assumir a operação do trem do subúrbio. Em abril de 2013, o trem foi transferido para o controle estadual, após um acordo entre o governo municipal e estadual, com o objetivo de agilizar a construção das linhas 1 e 2 do metrô e integrá-las à linha suburbana ao sistema rodoviário de ônibus, facilitando assim a troca entre modais. Algumas curiosidades. No ano de 2002, a tarifa do sistema custava 50 centavos, existindo ainda a meia passagem para estudantes que pagavam um valor de 25 centavos. A espera de cada comboio era de 40 minutos e a viagem entre os extremos da linha durava meia hora. O movimento diário de passageiros chegou a cerca de 17.000 passageiros dia. A época da CBTU, entre o período de 2000 e 2004, o sistema chegou ao máximo de ter 181 funcionários e no ano de 2004 chegou a transportar 4,5 milhões de passageiros ao ano. As estações da calçada até o Paripe são Calçada, Santa Luzia, Lobato, Almeida Brandão, Itacaranha, Escada, Praia Grande, Periperi, Coutos e Paripe. Calçada. A origem e o nome do bairro é decorrência de um caminho que foi criado entre a atual Avenida Jequitaia e o Bonfim, denominada Calçada do Bonfim, e assim ficou conhecida apenas como Calçada. A estação da Calçada foi a principal edificação por estar localizada na capital e por ser uma das mais importantes de quase todas as ferrovias que viriam a ser construídas na Bahia. A estação da Calçada foi toda construída originalmente de ferro, desde a sua infraestrutura como as suas vigas. A estação da calçada foi inaugurada em 1860 com o nome de Jequitaia,
Também foi chamada Estação Bahia e posteriormente Estação da Calçada. Entre o porto e a estação, a distância é de 3,4 km. O que ocorria é que havia um ramal de linha singela que saía da Estação da Calçada e se dirigia ao Porto de Salvador, sem paradas intermediárias. O ramal que saía da calçada cruzava duas movimentadíssimas avenidas da Cidade Baixa e ainda passava por Água de Meninos ou dentro da Feira de São Joaquim. Na verdade, foram os feirantes que invadiram o espaço da ferrovia, praticamente raspando pelas barracas. Por causa disso, os trens da Magnecita só podiam trafegar durante as madrugadas. A linha férrea do ramal, além da calçada, deixou de ter utilidade e foi desativada na segunda metade da década de 1990. No ano de 1925, as tropas baianas que participaram da batalha em Catanduva, Paraná, regressaram a Salvador de trem, desembarcando na Estação da Calçada, onde foram recepcionadas pelo então governador Góes Calmon. Em 1937, teve início a duplicação do trecho Calçada-Paripe, concluída em 1953. E no ano seguinte a empresa ganhou 3 primeiras locomotivas diesel do Brasil. Em 1952 foi inaugurada a Ponte São João, com 461 metros. Em 1948 foi iniciada a eletrificação da ferrovia, beneficiando também os moradores do subúrbio que até então não tinham acesso à luz elétrica. A estação de Paripe foi inaugurada em 1860 com o nome de Olaria. O prédio atual foi construído muito depois, específico para trens do subúrbio. Paripe foi a última estação dos trens urbanos. Entre as estações Almeida Brandão, em Plataforma e Lobato, há a Ponte São João. Foi inaugurada em 1952, substituindo a Ponte Tapajipe. A antiga tinha sido construída em 1860 em única via. Quem passa em frente à estação ferroviária da Calçada não deixa de notar que havia em cima do edifício um relógio. Pode parecer algo sem importância, mas o time do relógio tinha história. Quando a estação Jequitaia, antigo nome da estação Calçada, foi inaugurada em 1860, uma das exigências era a presença de um relógio na fachada da estação. No final do século XIX, não era comum ter um relógio de pulso para ver as horas. O governo da província, por determinação oficial, em 20 de fevereiro de 1863, exigiu que um relógio fosse colocado na fachada da antiga estação Jequitaia, para que qualquer um que passasse pudesse enxergar as horas. Uma das exigências era trazer objetos da Europa, o quanto antes. Por volta da década de 1980, a estação da Calçada passou por uma grande reforma e o relógio do século XIX foi substituído. O trem suburbano de Salvador foi desativado em fevereiro de 2021. E assim o tempo seguiu. As locomotivas a vapor deram lugar ao diesel, os trilhos que carregam o progresso foram engolidos pelo asfalto e os sonhos de uma Bahia ferroviária se dissiparam no vento. A estação da Calçada, outrora pulsante, hoje é um monumento ao esquecimento. Seu relógio, testemunha silenciosa de séculos, parou, como se recusasse a marcar as horas em um mundo que deixou de olhar para os trilhos. O trem da Calçada já ditou o ritmo de uma era. Era o tic-tac que levavam vidas, mercadorias, esperanças. Mas o Brasil virou as costas para os trilhos, escolheu as rodovias, atalhos e velocidade, e no afã do futuro deixou para trás sua própria história. Quantos ainda se lembram? Quantos ainda ouvem no silêncio da calçada o eco dos apitos, o clamor dos que construíram essas linhas com sangue e suor? Não esqueça de dar like, se inscrever e compartilhar essa história, para não esquecermos daqueles grandes lutadores que deram suas vidas para construir uma Bahia melhor.